Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos à terceira parte da Praça da Alegria nesta segunda-feira cheia de sol. Ora, muito bem, vamos receber uma convidada que em tudo é especial. Primeiro porque acha, e bem, que a melhor forma de ensinar várias línguas, principalmente aos mais novos, é através da música. E depois porque sabe 11 idiomas, já viveu numa série de países diferentes e, portanto, tem uma história de vida muito interessante para nos contar. Vou tentar dizer o nome dela porque o apelido é russo. Susana Zaraisky? Muito bem. Ah, que maravilha! Bem-vinda! Obrigada. Muito bem-vinda à Praça da Alegria. Ora bem, a Susana tem 2 livros. Tenho apenas um aqui, a versão em inglês à minha frente, mas antes de falarmos sobre os seus livros, sim, o que é que leva uma jovem russa a viajar por tantos países, a conhecer tantas culturas diferentes? E não é viajar só, é viajar, instalar-se, ficar lá a viver, trabalhar? Mas a primeira coisa é que a minha família se instalou nos Estados Unidos quando eu era muito pequena. E na Califórnia eu aprendi espanhol, porque na Califórnia tem uma cultura espanhola muito forte. E depois eu aprendi francês, vivi em uma família francesa na França. E quando eu voltei para os Estados Unidos, eu notei que eu podia falar quase sem sotaque em francês. E os franceses que moravam muito tempo nos Estados Unidos me perguntavam, mas como é possível que você fala também o francês? E mais tarde eu aprendi que é pela música que eu aprendi idiomas, porque eu ouvia os idiomas como se fossem canções, mas também eu escutava muita música em outras línguas. E a música ativa mais partes do cérebro que o idioma falado. Porque ativa uma parte de prazer também, não é? E não da obrigação de estudar. Exato, é o prazer que é o mais importante. Então, eu escrevi o meu livro, que em português se chama Idioma e Música, porque eu sei que as pessoas querem aprender idiomas, mas não sabem como fazer. E aqui no Portugal é muito importante, porque muitos jovens agora querem aprender inglês, alemão, porque querem trabalhar com turistas. Cada vez mais vamos trabalhar para fora. E, portanto, o mundo é um espaço cheio de línguas e sem fronteiras, não é? Portanto, quantas mais soubermos, melhor. Exato. Mas porquê é que o seu português tem sotaque de Brasil? Eu comecei a aprender português com a rádio portuguesa na Califórnia, porque lá tem muitos imigrantes das Ilhas Açores, mas também com canções brasileiras. E viajei no Brasil, porque eu morava na Argentina, viajando no Brasil, e agora eu falo mais com brasileiros em Califórnia que com portugueses, mas é um sotaque de mistura, acho. Sim. E depois como é que nasce esta ideia, a linguagem e a música, esta é a versão inglesa do seu livro, de ensinar línguas através da música aos mais novos? Como é que isto que despertou em si dentro do seu cérebro passou a funcionar como uma missão de vida também? Eu, quando ensinei inglês pelos imigrantes aqui nos Estados Unidos, eu notei que eles gostavam muito da música quando ouvíamos canções em inglês. E depois eu li um livro que se chama Musicophilia, do neurologista Oliver Sacks. E ele explicou que a música ativa mais partes do cérebro que o idioma falado. E eu pensei, agora eu tenho a resposta dessa pergunta que todos me fazem. Mas como é possível que você pode falar tantos idiomas? Então eu pensei, se eu posso ajudar as pessoas a aprenderem inglês e outros idiomas com músicas, isso é uma forma de desenvolvimento econômico muito importante. Claro. Sim. Mas como é que o faz? Porque, pronto, uma coisa é teoricamente nós percebermos que, de facto, a música nos ajuda a aprender mais e melhor. Outra coisa é como é que se ensina num livro. Sim. Então, a primeira coisa é de treinar a audição. Então, você tem que ouvir a língua muito antes de estudar o idioma, porque o cérebro tem que se acostumar àquela sonoridade. Exato, exato. Então, você pode ouvir a rádio, você pode ouvir, ver a televisão, ouvir música, o que você gosta. E depois, quando você se sente confortável com o idioma, depois você começa a aprender a língua. Mas também é importante achar canções que você gosta. E ao início, pode ser que você vá cantar sem saber o que significa a canção. E mais tarde você vai achar a letra da canção e você vai saber de que é. Mas também você tem que ver a televisão, os filmes, a rádio. O que é bom aqui no Portugal que na televisão todos os programas em inglês são com legendas, não é? Então os portugueses podem ouvir o inglês falado
pelos nativos e ver a tradução em português ao mesmo tempo. Pois é, porque há muitos países em que isso não acontece. Por exemplo, no Brasil praticamente não há legendas, é tudo dobrado em português com sotaque brasileiro e, portanto, depois é muito complicado ver os brasileiros a falar outras línguas, porque não têm esse hábito da sonorização, não é? Exato. Então, você tem que achar coisas com legendas, mas mais tarde, quando você já entende alguma coisa, você tem que apagar a legenda e prestar atenção, muita atenção. Sim. Exatamente, muito bem. Mas há um professor seu do 6º ano que teve uma grande influência nisto tudo, não é? Foi muito engraçado, porque essa professora, ela pensou que eu não tinha um talento pelas línguas. Então, ela escreveu que eu não podia aprender outra língua e que no 7º grado, para mim, não era possível assistir a uma classe de francês. Exatamente. Mas meus pais trocaram o que ela escreveu e depois eu passei para estudar francês. Mas essa professora não sabia outra língua. Então, pode ser que os professores pensam que eles sabem se uma pessoa pode aprender gramática ou matemática ou física, mas pode ser que esse professor não sabe. Então, se você pensa, você quer aprender inglês, francês, japonês, você tem que fazer todo o esforço para aprender. Exatamente, e não ligar àquilo que as outras pessoas dizem. Para além disso, e porque de facto tem uma vida muito interessante mesmo, ainda bem que veio aqui à Praça da Alegria, para além de tudo isto faz uma série de viagens pelo mundo a baixo custo, ou seja, a maior parte das pessoas diz-lhe nas mais diversas línguas, porque percebe quase todas, como é que consegues viajar pelo mundo inteiro e gastar tão pouco dinheiro e ainda por cima conhecer sítios tão interessantes? Não fez mais nada para não estar a responder a toda a gente, decidiu compilar estas histórias todas num livro e dar dicas e sites e de que forma é que as pessoas podem conhecer o mundo não gastando muito dinheiro. Exato, e tem um livro em inglês que se chama Travel Happy Budget Low, e a forma mais econômica de viajar é de viajar com autocarro, com trem, mas também tem um sítio que se chama Couchsurfing, e desse jeito você pode achar pessoas e você pode dormir na casa deles sem pagar. Exato. Então é uma forma de conhecer as pessoas em outros lugares no mundo. Mas muitas pessoas têm o costume de sempre comer nos restaurantes. Quando Então, não se conhece ninguém, come-se nos restaurantes. sim, mas às vezes a coisa mais interessante é ir ao mercado e ver como é a comida do país. E depois comer, e depois fazer a comida sozinho, para não gastar tanto dinheiro nisso. Mas também eu procuro comprar bilhetes de avião em baixa estação, então quando não é tão caro. Exatamente. Sim. E até, inclusivamente, consegue encontrar bilhetes de avião grátis, não é? Sim, com algumas milhas. passagens, com as milhas, não é? Portanto, depois consegue resolver isso facilmente. Que países é que já conheceu, Susana? Muitos, já foram 50 países. Na África só conheço o Egito, então tenho todo o continente para conhecer. Tem todo o continente para conhecer, que vale muito a pena, é verdade. Mas de resto, Europa, América, já andou por todo lado, não é? Sim, muitos lugares em América, também na Europa, porque eu moro na Califórnia. Eu viajei muito na América Latina e também eu trabalhei na Europa do Este. E eu, quando eu trabalhei na Bósnia, encontrei uma pessoa que se chama Moris Albahari. Agora estou fazendo um filme sobre a vida dele, porque ele se salvou a vida falando uma língua que agora está em via de extinção. Essa língua se chama judeu-espanhol. Foi o espanhol falado pelos judeus que foram expulsos da Península Ibérica durante a Inquisição. Exatamente. Também do Portugal foram expulsos. Sim. Então, o filme se chama Salvo pela Língua. E eu quero mostrar a importância, primeiro, de aprender outros idiomas, mas também de manter esses idiomas que estão em via de extinção. Aqui no Portugal, vocês têm vários. Um desses idiomas se chama Minderico, no Mindi. E o Mindi é um lugar de 3.000 pessoas. Em Minde, que fica ali perto do entroncamento, ali naquela zona, não é? Alcanena, sim, dessa zona, sim. E em Portugal, acho que tem 4 ou 5 línguas que estão em via de extinção. E é importante saber como manter essas línguas. Pois é, exatamente. É muito interessante, de facto. Susana, muito obrigada por ter vindo à Praça da Alegria. Tem algum contacto na internet onde as pessoas possam saber ou entrar em contacto consigo? Tem Facebook? Tem um site? Sim, em Facebook, mas também idioma e música, você pode achar. E para comprar o livro, você pode comprar no meu sítio Idioma e Música, ou se não, por Book Depository ou Amazon. Muito bem. Portanto, é de facto muito fácil. Quando é que volta para a Califórnia? Em 2 dias.
Ai, meu Deus, o que eu dava para ir agora à Califórnia com aquela linda música. Caminho da Califórnia. Muito obrigada e um grande aplauso para a nossa convidada, Susana Zaraitsky.